Saudações a você, estudante! Estamos de volta para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje estaremos abordando o tema potencial elétrico. Potencial elétrico gerado por cargas pontiformes e superfícies equipotenciais. E para fecharmos a nossa videoaula, estaremos realizando aí a resolução de alguns exercícios. Potencial elétrico. Falar esse conceito potencial elétrico, pessoal, é algo novo para vocês, portanto, é importante que vocês façam sempre uma boa leitura desse material e acompanhem bem aí as videoaulas. Primeiro, a gente deve considerar o seguinte: para falarmos de potencial elétrico, considerar uma região de campo elétrico. Em uma região de campo elétrico, a gente tem diversos pontos. A cada um desses pontos, a gente pode atribuir o conceito de potencial elétrico, que por convenção a gente tem que a definição de potencial elétrico é dado por quantidade de energia potencial elétrico por unidade de carga Q. Então, a cada um dos pontos, P1, P2, P3, P4, enfim, para cada um desses pontos a gente pode atribuir um valor de potencial elétrico. Ou seja, uma quantidade de energia potencial elétrica por unidade de carga de prova Q. Como assim? Imagine você colocar uma carga de prova no ponto 1. Ela vai armazenar uma certa quantidade de energia potencial elétrico para isso, como a gente viu na aula anterior. E a quantidade de energia armazenada por unidade de carga que a gente coloque, né, por unidade de carga de prova, é definido como sendo o que a gente chama de potencial elétrico. Ou seja, o potencial elétrico, matematicamente, é a energia potencial elétrica por unidade de carga. Isso implica, então, em podermos concluir que o potencial vai ser igual a, substituindo a expressão de energia potencial elétrica que a gente viu na aula anterior, que é dado por K, que é a constante eletrostática do meio, vezes o produto das cargas, né, a carga que gera o campo elétrico em uma região, vezes a carga de prova que a gente coloca em um dado ponto dessa região, dividido pela distância, né, que separa as duas cargas, ou a distância, né, em outro modo, a gente pode falar a distância do ponto em análise, em estudo, até a carga que o gerou, né, até a carga que gera o campo elétrico. Ou seja, isso aqui tudo é o que a gente chama de energia potencial elétrico, dividido por unidade de carga, né, de prova. Sendo assim, a gente pode simplificar. Ó, percebam que no denominador a gente tem uma fração incompleta. Se a gente colocar aqui no denominador, completa a fração com o número 1, a gente faz extremos e meios, né? No final das contas, a gente ia ter que essa carga de prova seria cancelada com essa, e aí o potencial elétrico resulta em K, que é a constante do meio, vezes a carga que gera o campo, dividido pela distância. Então, o potencial em um dado ponto é igual a constante eletrostática do meio, vezes a carga que gera o campo, dividido pela distância da carga até esse ponto em estudo. Tranquilos? Bom, potencial elétrico, pessoal, no Sistema Internacional de Unidade, a gente tem como unidade aí o volt. O volt simbolizado pela letra V. Qual é, então, a unidade aí? Volt, que significa o quê, né? Que, como a gente tem que potencial é energia por carga, né? Por carga elétrica, então a gente tem unidade de energia, 1 joule, por unidade de carga, que é 1 coulomb. Então a gente tem que 1 volt ele é equivalente a 1 joule por coulomb, ou seja, é o quanto, né, de energia temos para cada unidade de carga elétrica, é o volt. Então, com base na expressão matemática que a gente acaba de deduzir, de potencial elétrico, a gente pode fazer algumas observações. Observações essas que são: o potencial elétrico é uma grandeza escalar, ou seja, o potencial pode ser positivo, se a carga que gera o campo é positiva,
e pode ser negativo se a carga que gera o campo ela for negativa. Então, o potencial ele é uma grandeza escalar, ou seja, sendo então, podendo ser positivo ou negativo, e dependendo então apenas de um valor e sua unidade, que é o volt. A segunda observação é de que o potencial ele é decrescente no sentido da linha de força. Okay? O potencial é decrescente no sentido da linha de força. Ou seja, percebam que a expressão ela é dividida aqui por D, né? A constante vezes a carga, né, geradora de campo, dividido pela distância. Então, para uma carga positiva, quanto maior for a distância, né, dela, quanto maior for a distância em relação a ela, menor é o potencial. E por que isso aqui, ó, o potencial é decrescente no sentido da linha de força? Vocês conseguem perceber que, ó, se a carga aqui ela é positiva, a gente tem que a linha de campo ela é de afastamento. Então, o sentido da linha de força é de afastamento. Então, a gente tem afastamento em relação à carga. Então, quanto mais distante, menor é o potencial. Tranquilos? E se for negativa? Ou seja, se for negativa, a gente tem que a linha de força é de aproximação. Então, a gente teria uma situação em que, à medida que você tem distâncias maiores, né, quanto maior for a distância em relação à carga, a gente tem que o potencial ele aumenta. Okay? Maior distância entre a carga, ela aumenta. Ou seja, se você tem que o sentido, se você analisa o sentido da linha de força, à medida que você vai seguindo a linha de força, ou seja, imagine a carga, né, imagine a carga Q negativa. À medida que você se aproxima, acompanhando a linha de força, você vai se aproximar. E quanto mais você se aproxima, você diminui o potencial. Por que vai diminuir? Lembre-se, carga negativa gera um potencial negativo. Então, ó, quanto maior for um número com sinal negativo, menor é o seu valor. Não esqueçam disso. Bom, a terceira e última observação que eu trago é que o valor algébrico do potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme tem o mesmo, né, sinal dessa carga, ou seja, é aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Graficamente, pessoal, a gente pode, então, ó, lembre-se, a expressão matemática do potencial é K vezes Q dividido por D, ou seja, a constante eletrostática do meio. Aqui eu representei por K0 porque muitas das situações, problema que a gente vai trabalhar é com o vácuo, né? Então K0 é a constante do meio, no caso no vácuo. Então, olhando para essa expressão matemática, percebam que o potencial ele varia em relação com a distância. Perceba que a distância está no denominador, então é 1, né? O nosso coeficiente aí é 1 sobre D, certo? É 1 sobre D. Então, o potencial ele é proporcional a essa, né, a 1 sobre D. Então, quanto maior a distância, menor o potencial. Certo? Maior distância, menor o potencial para uma carga positiva. Então, para uma carga positiva, a gente tem que o potencial ele vai ser, né, seguir esse parâmetro aí, esse padrão. A curva que a gente vai ter para uma carga positiva é essa aí. Né? E perceba que ela, né, ela é simétrica aqui, ó, bem simétrica. Né? Então a gente tem um eixo de simetria aqui, então ela é bem simétrica. Né? Esse lado e esse aqui em relação aos eixos, né, aos eixos aqui x e y, que é a distância e o potencial. Perceba, potencial na vertical, distância na horizontal. À medida que você aumenta a distância, diminui o potencial. Ok? Já para uma carga negativa, a gente tem que o potencial, né, ele vai aumentar, né, à medida, ó, perceba, o potencial ele é pequeno no início e à medida que você vai aumentando a distância, ele vai ter um aumento, né, no potencial. Ele vai aumentar o potencial. A essas curvas, né, a gente dá o nome de hipérboles equiláteras, né? Elas são aqui uma hipérbole, né? Porque nós temos como uma relação que é de 1 sobre D, ok? Bom, potencial gerado por várias cargas pontiformes. Então, ó, consideremos um ponto P,
no qual a gente vai analisar o potencial gerado, né, nesse ponto devido às cargas Q1, Q2, Q3 e Q4. Né? Considerando Q1 a uma distância D1, Q2 a uma distância D2, e Q3 a uma distância D3 e Q4 a uma distância D4, a gente vai calcular então o potencial nesse ponto. Como o potencial é uma grandeza escalar, pessoal, então o potencial nesse ponto P vai ser dado pela soma algébrica do potencial gerado pela carga 1, mais o potencial gerado pela carga 2, mais o potencial da carga 3, mais o potencial da carga 4. Como é que a gente faz para calcular o potencial da carga 1 nesse ponto? A gente viu que o potencial ele é calculado pelo produto da constante do meio vezes a carga dividido pela distância ao ponto, né? Dividido pela distância ao ponto, da carga ao ponto em questão. Então isso vai se repetir para a carga 2, para a carga 3, para a carga 4. Constante, carga, dividido pela distância. Constante vezes a carga dividido pela distância. E assim por diante. Então a gente pode resumir aí na nossa expressão matemática como o potencial no ponto P sendo igual a uma constante que multiplica carga dividido pela distância, né, da carga ao ponto. Carga 2 dividido pela distância 2, da carga 3 pela distância 3 e assim, né, fecha com a carga 4 dividido pela distância 4. Isso aqui é uma expressão, aqui a gente colocou, né, em evidência a constante que ela se repete em todas as parcelas aqui dessa soma, né, algébrica. Tranquilos? Então a expressão é essa daí para o potencial resultante em um ponto P devido a várias cargas pontiformes. Exemplo 1. Qual a sequência dos pontos da figura abaixo em ordem decrescente de acordo com o valor de potencial elétrico? Então a gente vai analisar, a primeira coisa a se observar. Consideremos então a carga que gera o campo. Essa carga que gera o campo, ela é positiva. Sendo assim, sendo uma carga positiva, a gente sabe que as linhas de força é de afastamento. Então o sentido da linha de força é de afastamento, é se afastando da carga. E a gente viu que, né, o potencial ele decresce seguindo a linha de força. Então, ou seja, quanto mais distante, menor o potencial. A questão pede em ordem decrescente. Então, a gente vai pegar do maior potencial para o menor. Então, a gente vai colocar esses pontos na ordem daqueles que estão mais próximos para o que está mais distante. E aí, a sequência, pessoal, se vocês pausarem o vídeo e analisarem, será essa aqui, ó. P4, P2, P6, P3, P1 e P5 e para finalizar com o P7. Né? Se vocês perceberem, né, essas circunferências aqui, vai permitir que vocês identifiquem justamente essa sequência, né, para os pontos aí, para os potenciais na ordem decrescente. Exemplo 2. Uma região isolada da ação de cargas elétricas recebe uma partícula eletrizada com carga negativa de intensidade 2 nanocoulomb. Considere um ponto A 20 centímetros dessa partícula. Calcule. No item A, o potencial elétrico em A. B. A energia potencial adquirida por uma carga pontiforme de 3 microcoulomb, colocada no ponto A. Vamos então para a resolução. Primeira coisa, pessoal, que vocês precisam perceber é que a distância foi dada em centímetro, logo a gente precisa transformar para metro. E fazendo essa transformação, eu preferi escrever em potência de 10, então fica 2 vezes 10 a menos 1. A carga é de menos 2 nanocoulomb e a constante também foi dada, que é 9 vezes 10 a 9, né? Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Então, no item A, ele pede o potencial no ponto A. Como é que a gente calcula o potencial no ponto A? Constante vezes a carga que gera o campo, dividido pela distância até esse ponto A. Então, substituindo, a gente vai ter 9 vezes 10 a 9, que é a constante, vezes a carga, que é menos 2, vezes 10 a menos 9, dividido pela distância, que é 2 vezes 10 a menos 1, né, em metro. Percebendo, fazendo então aí a multiplicação, ou simplesmente simplificando aqui, a gente tem
2 e 2 a gente pode simplificar. Esse 9, né, esse sinal, quer dizer, né, ele vem para a frente, e aí a gente vai ter menos 9, né, vezes 10 elevado a quanto? Percebam, outra observação a ser feita é que as potências de 10 que a gente tem aqui no probleminha é 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 9. Perceba que essa potência ela vai se anular com essa, né? Ou seja, vai dar 1. No denominador, a gente tem 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 no denominador, a gente reescreve ela, né, no numerador, mudando o sinal. Então, ela fica com o sinal do expoente positivo. Então, resultado, 9 negativo, né, esse menos vem para frente, 9 negativo vezes 10 a 1. Ou seja, isso tem como resultado menos 90 volts. Já no item B, ele pede que a gente calcule a energia potencial adquirida pela carga de 3 microcoulomb colocada em A. Ou seja, a gente vai colocar essa carga no ponto onde o potencial é de menos 90 volts. A energia, então, potencial, a gente viu lá da definição que é, né? Volt era energia potencial dividido pela carga de prova, né? Então, ó, fazendo a conversão aqui, se a gente pega essa carga e passa para o primeiro membro, ela vem multiplicando, né? Então fica energia potencial igual a volt vezes carga, ou carga vezes o potencial. Volt não, desculpe, né? Carga vezes o potencial. Então é o que temos aqui. Pronto, é só substituir. Então a gente tem carga que é de 3 vezes 10 a menos 6, vezes o potencial que é de menos 90. Multiplicando isso aí, vamos ter como resultado menos 270 vezes 10 a menos 6. Ou ainda, né, a gente pode escrever isso aí, né, a energia potencial elétrica armazenada por essa carga, como sendo de menos 2,7 vezes 10 a menos 7 Joule. No exemplo 3, para a gente fechar, na figura tem-se um triângulo isósceles. Nos vértices A e B, foram fixadas as cargas elétricas de 25 microcoulomb e 15 microcoulomb, respectivamente. Determine o potencial em C devido à carga A, o potencial em C devido à carga B e o potencial elétrico resultante aí em C devido a essas duas cargas, né? Então, ó, vamos lá. Potencial, né, para a gente calcular, precisamos perceber que as distâncias de A a C e de B a C é de 3 metros, de acordo com a figura. Os valores das cargas foi dado de 25 microcoulomb e 15 microcoulomb, e a constante é 9 vezes 10 a 9. Então, para a gente calcular o potencial em C, devido à carga A, é simplesmente a gente aplicar a fórmula. Potencial é constante vezes a carga dividido pela distância da carga ao ponto. Então, distância da carga A até o ponto C. Substituindo os valores, a gente tem 9 vezes 10 a 9, vezes 25, vezes 10 a menos 6. 25 por quê? Porque é o valor da carga A. Dividido pela distância. A distância entre a carga A e o ponto é de 3 metros. Então, a gente pode simplificar 9 por 3, que vai ser igual a 3. Né? Então, conserva a potência de 10 a 9. Conserva 25 vezes 10 a menos 6. Fazendo agora a multiplicação de 3 vezes 25, dá 75. Resolvendo as potências de 10, né? Conserva-se a base, que é 10, e soma-se os expoentes. Então, 9 menos 6 dá 3 positivo. Então, a gente tem aqui o potencial em A, aliás, o potencial em C, devido à carga A, é de 75 vezes 10 a 3 volts. Já o potencial em B, aliás, o potencial em C devido à carga B, né? Potencial em C devido à carga B, ela é a mesma forma, né? Da mesma forma a gente vai calcular. Então é só substituir os valores e aí a gente vai ter 9 vezes 10 a 9 vezes o valor da carga B, né? Aqui é B, viu, pessoal? Desculpem, aqui é a carga B, né? Menos 15 vezes 10 a menos 6, dividido por 3, que também é a distância, né, da carga B até o ponto C. Simplificando novamente, a gente vai ter 3 vezes 10 a 9,
Multiplicando aí o 15, né, que está negativo, menos 15 vezes 10 é menos 6, então a gente vai ter menos, já trouxe para aqui para frente, para não esquecer, 3 vezes 15 dá 45, né, vezes 10 a 3, né, essas potências são igualmente a do item A. Então, no item C, ele pede, então a gente tem como resposta o potencial em C devido à carga B, menos 45 vezes 10 a 3 volts. No item C, ele pede o potencial resultante no ponto A. Qual vai ser o potencial resultante no ponto A? É a soma algébrica dos potenciais devido à carga A, né, e devido à carga B. Então, a gente tem que no item A, né, a gente encontrou lá o potencial de 75 vezes 10 a menos 3 volts. O potencial em B a gente acabou de encontrar. Então, fazendo aí a substituição, potencial resultante vai ser 75 vezes 10 a 3, menos 45 vezes 10 a 3. Então, como as potências aqui são iguais, a gente pode resolver os coeficientes. 75 menos 45, isso é igual a 30. 30 vezes 10 a 3. Ou seja, isso é igual a 30 kV. 30 kV, então, é o potencial resultante no ponto C. Superfícies equipotenciais, pessoal, para a gente fechar a nossa videoaula, né? Superfícies equipotenciais são superfícies formadas por diversos pontos que possuem o mesmo potencial. Equi, de igualdade, né? Certo? Potenciais, potencial. Então, a gente tem igualdades de potencial. Então, quando se fala em uma superfície, a gente está falando de uma região, de uma área, né, na qual todos os pontos eles possuem o mesmo potencial. Ou seja, o potencial de A é igual ao potencial de B, que é igual ao potencial de C. Quando isso acontece, a gente diz que esses pontos estão em uma superfície equipotenciais. Exemplo, a gente pode falar aqui, ó, dos capacitores, por exemplo, de placas paralelas. Então, a gente pode, um capacitor de placa paralela, ele tem, né, duas placas com sinais carregadas com sinais opostos. Então, a gente tem um campo elétrico que sai do positivo, chega no negativo. Okay? E as linhas, aqui é gerado um campo uniforme. Né? A gente já viu em uma das nossas videoaulas em que o campo elétrico uniforme, eles têm as linhas de forças estão igualmente espaçadas, né, e são paralelas, certo? As superfícies equipotenciais seguem esse padrão, né, onde a gente tem que elas são paralelas e são perpendiculares à linha de força. Então, se a gente considerar aqui essa linha VA, né, se considerar essa linha VA, todos os pontos nessa linha aqui, ó, na vertical, possui o mesmo potencial. Logo, a gente diz que isso aqui é uma superfície equipotencial. A linha B, VB aqui, ó, também é uma outra linha, ou seja, é uma outra superfície que possui diversos pontos com o mesmo potencial. Logo, a gente diz que aqui é uma outra superfície equipotencial. Não confundam. Cuidado para não achar que o potencial de A é igual ao potencial de B. Não. O que eu estou dizendo é que todos os pontos nessa linha vertical aqui possuem o mesmo potencial. Todos os pontos na linha VA possuem o mesmo potencial. Porém, o potencial de A ele é maior que o potencial de B. Lembram que o potencial diminui no sentido da linha de força. É o que está sendo mostrado na figura ao lado. Com isso, encerramos a videoaula de hoje. Bons estudos a todos. E até a próxima.